Olá amigos, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre as regras de transição das aposentadorias, com a reforma da Previdência. Nós temos regras de transição. Aliás, toda vez que há reforma, seja da Previdência, seja de outro ramo do direito, sempre tem ali uma regra de transição. E o que é regra de transição? Primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um marco temporal. No caso da reforma previdenciária, é o dia 13 de novembro de 2019, que foi a data de publicação da emenda constitucional número 103 de 2019, que culminou na reforma da Previdência. E nós vamos ver as 5 regras de transição dentro da reforma previdenciária. Meu nome é José Silvio, sou advogado previdenciarista em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, dono da página Previdência Descomplicada 2020 no Instagram. Por favor, sigam lá, @Previdência Descomplicada 2020, e do canal Previdência Descomplicada no YouTube. Então, como eu ia dizendo, nós temos um marco temporal. De 13 de novembro de 2019, que foi a data da reforma da Previdência, em diante, nós temos um ordenamento jurídico novo, que vou chamar de ON. E anterior a 13 de novembro de 2019, nós temos o ordenamento jurídico antigo, Vamos chamar de OA. A regra de transição fica ali no limbo, tá? Ela vai mesclar regramentos do ordenamento jurídico antigo e regramentos do ordenamento jurídico novo. E muitas das vezes, uma regra de transição ela pode ser mais vantajosa do que a regra antiga e também do que a regra nova. É necessário se fazer cálculo para isso, mas pode ser mais vantajosa. Então, preste atenção no marco temporal. 13 de novembro de 2019. Quem vai ter direito à regra de transição? E aqui a gente tem que dividir os segurados em 3 fases, tá? Em 3 categorias. A primeira é daquele segurado que se filiou antes da data da reforma da Previdência. Então, a filiação se deu antes de 13 de novembro de 2019 e obteve o direito adquirido para se aposentar pelas regras antigas. Obteve todas as exigências para a aposentadoria das regras antigas, o chamado direito adquirido. Nós temos aquele segurado que se filiou ao regime geral de previdência social antes da reforma da Previdência, portanto, antes de 13 de novembro de 2019, mas que, porém, não reuniu os requisitos para se aposentar nos moldes antigos. E nós temos aqueles segurados que se filiaram após a reforma previdenciária, portanto, após 13 de novembro de 2019. A regra de transição ela vai se aplicar para 2 dessas categorias de segurado. Vai se aplicar àquele segurado que teve o direito adquirido, porque, muito embora ele tenha tido o direito adquirido, ele não está obrigado a se aposentar pelas regras antigas, se verificado ficar que a regra de transição é mais vantajosa, tá? Então, ele tem direito adquirido se aposentar pela regra antiga e verifica uma regra de transição mais vantajosa, ele pode optar pela regra de transição. Ele não está obrigado a se aposentar pelo direito adquirido. E também cabe a regra de transição para aquele segurado que se filiou antes da data da reforma e que não obteve direito de se aposentar pelos moldes antigos, de modo que está excluído da regra de transição, de qualquer uma das 5 regras, aquele que se filiou após a reforma previdenciária, aquele que se filiou do dia 13 de novembro de 2019 em diante. Então, como eu ia dizendo, nós temos 5 regras de transição, tá? Eu vou falar aqui sobre cada uma dessas 5 regras, agora num primeiro momento sobre os requisitos para se enquadrar nessas regras
e depois, ao final, vamos abrir um tópico para falar sobre a forma de cálculo de cada uma dessas regras. Fica mais didático assim. Então veja, a primeira regra de transição, prevista lá no artigo 15 da Emenda Constitucional número 103 de 2019, é a regra do fator 86 ponto para mulheres, 96 ponto para homens. É uma regra de transição, veja bem, muito parecida com aquela do fator 85-95, que era aplicada antes da reforma às aposentadorias por tempo de contribuição como uma forma de se retirar o fator previdenciário, né? Nós sabemos que o fator previdenciário nas aposentadorias por tempo de contribuição era obrigatório, a não ser que o somatório da idade do tempo de contribuição fosse de 85 pontos para a mulher, 95 pontos para o homem. E aí ele recebia 100% do salário de benefício e ficava livre ali do fator previdenciário. Importante dizer que antes da reforma previdenciária, a forma de cálculo era de 80% das maiores contribuições, descartando as 20% menores, desde a competência julho de 94 até o mês imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria. Muito bem. Essa regra do fator 86-96, portanto, muito parecida com o fator 85-95, e vai ter direito aquela pessoa que se filiou antes da reforma previdenciária e que não atingiu os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, ou atingindo os requisitos, verificou que essa regra é mais vantajosa. Quais são os requisitos dessa regra? Então, meu amigo, para a mulher é necessário ter no mínimo 30 anos de contribuição, para o homem, no mínimo 35 anos de contribuição. Essa regra do fator 86-96 não exige idade mínima, mas a somatória da idade com o tempo de contribuição tem que dar no mínimo 86 pontos mulher, 96 pontos homem. E aqui é necessário abrir agora alguns parênteses, algumas observações. Observação 1 é que a partir de 1º de janeiro de 2020, essa pontuação foi subindo vai subindo um ponto a cada ano, até atingir 100 pontos mulher, 105 pontos o homem. De modo que, em 2020, era necessário que a mulher tivesse, com o somatório da idade e do tempo de contribuição, 87 pontos e o homem 97 pontos. Hoje, em 2021, é necessário que a mulher, com o somatório da idade e do tempo de contribuição, atinja 88 pontos e o homem 98 pontos. Observação 2. Para fazer a contagem dos pontos, considera-se as frações de meses e dias, tá? De modo que é necessário converter tudo em dias, tá? Para se chegar à pontuação, para ver se a pontuação atingida é daquele ano em que se exige. Hoje, em 2021, 88 pontos mulher, 98 pontos homem. Então, imaginam a seguinte situação. Imagine uma mulher, a Clementina, que completou 30 anos de contribuição neste ano de 2021. E ela tem 56 anos, 10 meses e 20 dias de idade. Será que ela vai ter direito de se aposentar por essa regra de transição, sendo que em 2021 se exige 88 pontos? E aí nós temos que converter tudo em dias. Multiplicar 30 por 365, eu já fiz o cálculo aqui, deu 10.950 dias. Multiplicar 56 anos por 365, deu 20.440 dias. 10 meses é equivalente a 300 dias e mais os 20 dias.
Então, nós temos um total, 56 anos, 10 meses e 20 dias, dá um total de 20.760 dias, que somado aos 10.950 dias, equivalente aos 30 anos de contribuição, dá um total de 31.710 dias. E aí basta dividir 31.710 dias por 365, e nós vamos achar o fator 86,87 pontos. De modo que ela não teria direito a se aposentar por essa regra de transição, que exige no mínimo da mulher 88 pontos. Terceira observação. No caso dos professores do ensino primário, fundamental e médio. Veja bem, eu disse primário, fundamental e médio, de modo que se exclui aqui os professores universitários. O tempo de contribuição e a pontuação se reduz em 5 anos. Como assim? A professora, ao invés de se exigir 30 anos como se exige a mulher que não exerce esse magistério, a professora vai exigir 25 anos de contribuição. E o professor, ao invés de ser 35, vai se exigir 30 anos de contribuição. A pontuação vai ser 81, 91, acrescido-se a partir de janeiro de 2020, 1º de janeiro de 2020, 1 ponto por ano, até atingir 92 pontos a professora, 100 pontos o professor. Então, essa foi a regra de transição do fator 86,96, prevista lá no artigo 15 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Vamos para a segunda regra de transição, que é prevista no artigo 16 da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que é a regra de transição do tempo de contribuição, mas a idade progressiva. Quem tem direito a essa regra? Aquele que se filiou antes da reforma previdenciária, perfeito? Então, até 13 de novembro de 2019, e que não atingiu os requisitos para a aposentadoria pela regra antiga, o direito adquirido, ou que se tenha atingido, verificou que essa regra ela é mais vantajosa. E quais são os requisitos para essa regra de transição? É o tempo de contribuição para a mulher de 30 anos de contribuição, para o homem de 35 anos de contribuição, com uma idade mínima de 56 anos de idade para a mulher, 61 anos de idade para o homem. E a partir de 1º de janeiro de 2020, essa idade, tanto para o homem quanto para a mulher, vai sendo subido 6 meses a cada ano até atingir 62 anos de idade mulher, 65 anos de idade homem. Mas aí você veja que quando atingir a idade de 62 anos mulher, 65 anos homem, essa regra de transição perde a razão de ser. E aí se aplica a regra geral da reforma previdenciária, que é a aposentadoria programada. Porque é uma regra de transição que só é vantajosa se a pessoa conseguir se aposentar com menos idade da regra geral, que é 62 e 65, mulher e homem. E aqui é necessário abrir alguns parênteses. Primeiro parêntese, no caso dos professores, ensino primário, fundamental e médio, portanto, sempre excluindo o professor universitário. Tanto o tempo de contribuição quanto a idade mínima exigida, há uma redução de 5 anos, de modo que a professora precisa de 25 anos de contribuição no mínimo, com 51 anos de idade, e o professor precisa de 30 anos de contribuição no mínimo, com 56 anos de idade. Ok?
Essa é a regra de transição, então, do tempo de contribuição e idade progressiva. A terceira regra de transição é a regra de transição do pedágio 50%, prevista no artigo 17 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Essa regra de transição do pedágio 50%, ela não exige idade mínima. Ela é uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, assim como a regra de transição do fator 86/96, que não exige idade mínima. Na verdade, são as duas únicas regras de transição que não se exige idade mínima, que é a do fator 86/96 e aqui agora do pedágio 50%. Quem vai ter direito a essa regra de transição do pedágio 50%? Aqui tem que se tomar muito cuidado. Só vai ter direito aqueles que se filiaram antes da reforma previdenciária, mas não atingiu o tempo de contribuição necessário para se aposentar pelo direito adquirido. E que faltou menos de 2 anos para que atingisse esse tempo necessário. Porque se ele atingiu o direito adquirido, não vai caber a regra de transição do pedágio 50%. Então, nem toda a regra de transição pode ser escolhida para quem atingiu o direito adquirido. Ok? Então, veja bem, como que funciona essa regra? Tem que faltar menos de 2 anos para atingir o tempo de contribuição necessário, de 30 anos mulher, 35 anos homem, e pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava para atingir esse tempo de contribuição necessário. Então, imagine você, uma mulher que até a data da reforma ela contou com 29 anos de contribuição, portanto, faltando 1 ano para atingir os 30 anos necessários. Ela vai esperar chegar aos 30 anos e pagar um pedágio de 50% desse tempo que faltava. Faltava 1 ano, vai pagar 6 meses, vai se aposentar com 30 anos e 6 meses de contribuição. O mesmo raciocínio é para o homem, né? Um homem com 34 anos de contribuição até a data da reforma, faltando 1 ano para se aposentar, então, por tempo de contribuição, vai esperar atingir os 35 anos e vai pagar um pedágio de 6 meses, vai se aposentar com 35 anos e 6 meses de contribuição. É necessário aqui abrir uma observação também no caso dos professores, onde o tempo de contribuição mínimo é reduzido em 5 anos. Então, a professora vai ter que ter no mínimo 25 anos de contribuição e o professor no mínimo 30 anos, né? Então, o mesmo raciocínio. A professora, até a data da reforma, apresentou 24 anos de contribuição. Espera chegar aos 25, paga o pedágio de 6 meses, vai aposentar com 25 anos e 6 meses de contribuição. Veja que nessa regra de transição do pedágio 50% não se exige a idade mínima. Bem, então esse foi a regra de transição do pedágio 50%. A quarta regra de transição é a regra de transição do pedágio 100%. E aqui você toma muito cuidado, porque apesar do nome parecido, né, muita gente pode pensar, pedágio 100%, então é só 100% do tempo que faltava sem idade mínima, porque a regra de transição do pedágio 50% não exige idade mínima. Bem, nesse caso aqui, na regra de transição do pedágio 100%, se você tem esse pensamento, o seu pensamento está errado, porque ela exige sim idade mínima. A regra de transição do pedágio 100% exige idade mínima, ok? E aí, o que acontece? É necessário, quais são os requisitos? Ter, no mínimo, 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem.
Ok? Ok. Uma idade mínima para a mulher de 57 anos de idade e para o homem de 60 anos de idade. Então veja que a diferença entre a regra de transição do pedágio 50% para a regra de transição do pedágio 100% é que no pedágio 100%, ao contrário do pedágio 50%, se exige idade mínima. Ok? E aí é aquele mesmo raciocínio. Imagine você, uma pessoa que falta 2 anos ou mais para completar o tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos supor aqui uma mulher. Ela tem 28 anos de contribuição até a data da reforma, apresenta a idade mínima de 57 anos de idade, veja que aqui a idade mínima é exigida, apresenta a idade mínima de 57 anos de idade. Falta 2 anos para 30 anos. Ela vai esperar completar os 2 anos, então vai ter 30 anos e vai pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava, ou seja, mais 2 anos. Ao invés de se aposentar com 30 anos de contribuição, vai se aposentar com 32 anos de contribuição, respeitando aí a idade mínima. O mesmo raciocínio para o homem. É necessário abrir o parênteses aqui, no caso dos professores, não é mesmo? Sempre quando tem professor de ensino primário, fundamental e médio, excluindo os universitários, há uma redução no tempo de contribuição, nessa regra de transição, em 5 anos, e também na idade. De modo que a professora vai necessitar de 25 anos de contribuição, o professor de 30 anos de contribuição. A professora vai necessitar de 52 anos de idade e o professor de 55 anos de idade. Então, essa foi a regra de transição, os requisitos do pedágio 100%. E por fim, a quinta e última regra de transição, que é a regra de transição na aposentadoria por idade. E aqui vocês vão prestar atenção o seguinte, que essa regra de transição na aposentadoria por idade, ela só vai atingir as mulheres. Por que eu digo isso? Quais são os requisitos? Carência de 15 anos de contribuição, tanto para a mulher quanto para o homem, nessa regra de transição. Idade mínima de 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Então veja que a idade do homem de 65 anos é a mesma idade da regra geral após a reforma, 65 anos. Já a idade da mulher é de 60 anos para 62 da regra geral. Bem, e aqui muito cuidado. A lei fala, lá no artigo 18, onde prevê essa regra, a lei fala que a idade da mulher, a partir de 1º de janeiro de 2020, vai subindo 6 meses a cada ano até ela atingir 62 anos, quando vai culminar com a regra geral. Já do homem, poderia se pensar, ora, se a idade da mulher sobe 6 meses, então o tempo de contribuição do homem, que na regra geral exige 20 anos de contribuição, tinha que subir 6 meses por ano. Esse raciocínio, eu digo a vocês, está errado. Por que está errado? Porque a emenda constitucional número 103 de 2019 em nada falou sobre isso. De modo que essa regra de transição para o homem continua sendo o tempo de contribuição em 15 anos. Só sobe a idade da mulher. Então, esses foram os requisitos das 5 regras de transição. Por fim, vamos agora falar do cálculo dessas aposentadorias. Como que se dá o cálculo? Primeiro é preciso entender como que era o cálculo antes da reforma previdenciária. E no início da nossa conversa eu falei que o cálculo antes da reforma previdenciária era a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição
descartando aí os 20% menores, desde a competência julho de 94 até o mês imediatamente anterior ao pedido de requerimento da aposentadoria. Após a reforma previdenciária, para a regra geral, eu não estou falando aqui de regra de transição, para a regra geral, como que esse cálculo? É 100%, é a média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição, sem, portanto, haver o descarte dos 20% menores, e aí acha-se o salário de benefício e a renda mensal inicial inicia-se em 60% do valor dessa média, acrescido-se de 2% por ano para a mulher que ultrapassar os 15 anos de contribuição e para o homem que ultrapassar os 20 anos de contribuição. E na regra de transição, como que é feito esse cálculo? E aí vai depender de qual regra de transição a gente está falando. Para resumir aqui, na regra de transição do fator 86-96, na regra de transição do tempo de contribuição e idade mínima progressiva, e na regra de transição da aposentadoria por idade, o cálculo vai se aplicar o cálculo da regra geral após a reforma, qual seja a média de 100% das contribuições, iniciando-se em 60% com um acréscimo de 2% por ano para a mulher que ultrapassar os 15 anos de contribuição e para o homem que ultrapassar os 20 anos de contribuição. E nas regras de transição do pedágio 50% e do pedágio 100%, o cálculo é diferente. Como que é esse cálculo? É a média de 100% de todos os salários de contribuição. Veja que aqui não se aplica o redutor de 60%. Então é isso, meus amigos, essa é a conversa que nós tivemos hoje sobre regras de transição dentro do direito previdenciário. Se vocês ficaram aqui até o final, eu agradeço e, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, até uma próxima, até logo, vazei, fui, tchau!